Senhor Jesus, Divino Mestre, agradecemos a Ti pela bendita oportunidade que temos tido de estudarmos a doutrina espírita no conforto dos nossos lares, pelo recurso tecnológico extraordinário que o Senhor nos oferece. E assim, por esse meio, podermos realizar a reunião de forma virtual. Pedimos a Ti o amparo, a inspiração, a luz do conhecimento, do entendimento, a orientação, para que nós realizemos o melhor ao nosso alcance. Neste momento, solicitando conexão com a nossa casa, a Fraternidade Espírita Camilo Chaves, para que a nossa corrente de pensamentos, a corrente vibratória seja fortalecida e os nossos modestos estudos desta noite também possam, de alguma maneira, favorecer os espíritos em aprendizagem da nossa fraternidade. Queremos também dedicar essa reunião às boas vibrações que aqui vão ser veiculadas, aos espíritos que ontem estiveram na nossa reunião mediúnica e que promoveram uma perturbação, que eles tenham luz e paz, abram seus corações ao entendimento do Espiritismo, do Evangelho, compreendam a necessidade de acelerarem o passo da sua evolução neste momento de intervalo entre duas existências. Pedimos o fortalecimento do nosso grupo, os companheiros, os tarefeiros da reunião mediúnica, já que esse trabalho tem a proposta de fortalecer o grupo da segunda-feira. Que as suas vibrações de paz, compaixão e misericórdia nos envolvam hoje e sempre. Assim seja. Muito bem, então nós vamos dar continuidade ao estudo do Livro dos Espíritos. Estamos estudando o capítulo 4 da pluralidade das existências, Justiça da Reencarnação, questão 100, corrigindo, Encarnação nos Diferentes Mundos, questão 172. Vamos lá. As nossas diversas existências corporais se verificam todas na Terra? Não. Vivemos-las em diferentes mundos. As que aqui passamos não são as primeiras, nem as últimas. São, porém, das mais materiais e das mais distantes da perfeição. Nós temos aprendido que há infinitos mundos no universo. Hoje, a NASA, os telescópios espaciais têm descoberto muitos planetas chamados exoplanetas, que são planetas que orbitam outras estrelas. São cerca de 5.400 confirmados e mais outros praticamente 5.000 ou 10.000, agora o número não me foge, a serem confirmados. O que nós podemos dizer é que nós podemos colocar aí uma média aí de 5 planetas para cada estrela da nossa galáxia, que os cálculos continuam crescendo, mas estima-se que haja cerca de 400 bilhões de estrelas na nossa galáxia. Multiplicando por 5, nós vamos ter aí um número absurdo de planetas na casa dos trilhões de planetas. Embora saibamos que nem todas as estrelas têm planetas, Por exemplo, o sistema de Capela não tem planeta.
as duas estrelas, as quatro principais que formam a estrela que nós vemos daqui como uma só, mas que são quatro, chamamos de Capela, elas não têm planetas. Mas outras estrelas ali do sistema têm planetas. Foram descobertos 7 orbitando estrelas diferentes. 7 planetas da categoria de Júpiter, chamados Júpiteres. São planetas gasosos como Júpiter. Então são planetas que não abrigam vida biológica, porque não tem condições, a vida não tem condições de se desenvolver nesses planetas que são ambientes extremos, de altas pressões atmosféricas, sem superfície sólida, habitável como a da Terra. Se tem uma superfície sólida, é um caroço envolvido por aquela atmosfera, é completamente inóspito para qualquer tipo de vida biológica, como a nossa. Podem ter luas? Sim, podem ter luas que podem abrigar vida, mas ainda não foram descobertas. Mas Capela, por exemplo, não tem, Sirius também não tem. Então, tem estrelas que têm planetas e estrelas que não têm planetas. Mas o número de planetas estimativo aí é na casa dos bilhões e dos trilhões, só na nossa galáxia. Então, a nossa evolução, nós não iniciamos a nossa evolução aqui na Terra. Evolução espiritual, desde as faixas do princípio inteligente até o estágio em que nós nos encontramos, demora bilhões de anos. São bilhões de anos no reino mineral, no mundo atômico, alguns bilhões na faixa vegetal e animal, e não vou dizer alguns bilhões na faixa humana, mas alguns bilhões na faixa humana. Por exemplo, a humanidade, o primeiro, o ancestral mais antigo que abriu o gênero Homo, vamos colocar assim, ao qual pertencemos, são os australopitecos, cujo mais antigo viveu há 7 milhões de anos, aproximadamente, tá? Se eu não estiver cometendo aqui nenhum erro. Se eu estiver cometendo algum erro, os irmãos me desculpem. Então, nós, em tese, certo? Biologicamente, nós temos a faixa de 7 milhões de anos de evolução biológica do Australopithecus até o homem moderno. Mas só que o espírito, que foi lá, esteve aqui na Terra, o princípio inteligente, e saiu da faixa animal, entrando para aquele domínio para iniciar a humanidade, evidentemente que ele não está no nosso grau de evolução hoje. Não está. Então, nós evoluímos. Essa infância da humanidade, nós vivemos em outro mundo, em outro orbe. Em outro orbe. E viemos para a Terra, certo? Viemos para a Terra quando provavelmente nós passamos por 2 mundos, provavelmente, porque tudo indica que nós estamos aqui na Terra como espíritos que fomos transmigrados, porque nós fomos daqueles que causamos complicações lá no mundo de origem. Então, só para dar uma ideia dessa questão, que nós vivemos aí, passamos a nossa trajetória evolutiva espiritual em alguns mundos. Por isso que o universo
O universo conhecido, que a ciência diz que tem 14, vamos arredondar, 14 bilhões de anos de idade, a nossa, desde o Big Bang, que é esse nosso universo, não é só esse universo, o universo é infinito. Já se fala em multiversos. Por quê? Porque nós, provavelmente, amigos, nós já vivemos em mundos lá nas nossas faixas iniciais e já não existem mais. Emmanuel mesmo fala que os mundos em que Jesus evoluiu já não existem mais. Mas pode ser que nós, certo? Que nós aí, os novos mundos que nós povoamos lá no início, como princípios inteligentes na faixa do átomo, pode ser que eles ainda estejam por aí. Pode ser. Mas é isso. Então, vivemos em diferentes mundos. E ainda vamos habitar mais outros mundos à frente, nas faixas da regeneração, da superioridade, e vai por aí. Se nós não formos recambiados para um mundo primitivo, nós então vamos adentrar a regeneração da Terra. Pode ter pessoas entre nós que vão para mundos regenerados mais avançados do que nos estágios iniciais de regeneração, o mérito, certo? Então, especulações aí. Alguém quer falar alguma coisa? Emmanuel, por exemplo, falando dos mundos, dos diferentes tipos de mundos, no livro Religião dos Espíritos, lá ele vai dizer que temos mundos prisões, mundos escolas, mundos santuários, por exemplo, mundos em que os espíritos aprendem muito na área da ciência, e vai por aí. Mas nós vamos trabalhar. Nós aqui aprendemos com os espíritos que eles dividem os mundos em 5 categorias: primitivos, expiação e provas, mundo de regeneração, mundos ditosos, mundos celestes ou divinos, certo? Mas as faixas da felicidade já começam no mundo de regeneração. Isso aqui é importante nós considerarmos. Então, nós já estamos perto, em termos de escala de tempo, levando em conta todo o nosso passado, nós já estamos próximos da felicidade que nos aguarda nos mundos de regeneração. Se nós não cometemos erros clamorosos, erros graves, certamente nós vamos avançar para a regeneração, tá certo? Podemos ir em frente aqui, Elana? O Luiz está entrando aí agora. Boa noite, Luiz. Nós demos a questão 172. Vamos avançar para 173. A cada nova existência corporal, a alma passa de um mundo para outro ou pode ter muitas no mesmo globo? Pode viver muitas vezes no mesmo globo. Se não se adiantou bastante para passar a um mundo superior. Então, avançando, passamos para um mundo superior. Retardando a marcha, nós poderemos ser transmigrados para um mundo inferior. Ou para um mundo de expiações e provas como o nosso, mas um pouco mais atrasado. Adiantando, nós podemos ir para a regeneração em um mundo que já está um pouco mais à frente na regeneração do que nós, que vamos iniciar a regeneração na Terra ainda. Certo? B. Podemos então reaparecer muitas vezes na Terra? Certamente. E outra coisa, nós já aprendemos aqui no Evangelho segundo o Espiritismo
vocês devem se lembrar, capítulo, capítulo 4, Esquecimento do Passado, que nós, no item 11, que nós, frequentemente o espírito renasce no mesmo meio em que já viveu, estabelecendo de novo relações com as mesmas pessoas a fim de reparar o mal que lhes haja feito. Assim, então, de um modo geral, nós renascemos no mesmo meio, no mesmo país, tá? E não existe aquela Por isso, necessidade. até aquela sensação, né, Júlio, de já ter estado em algum lugar, ter Sim, aquela simpatia com determinadas pessoas, né? exato. Nós vivemos aqui no Brasil de no máximo 500 anos para cá. Nós vivíamos na Europa. Então é por isso que muitas vezes acontece de nós termos admiração por um determinado país, além do Brasil, por exemplo. Por quê? É um país onde nós tivemos muitas existências que foram marcantes na nossa trajetória, certo? Tanto para o bem quanto para o mal, tá? Então, nós ainda temos uma afeição muito grande por esses outros países. Isso é muito comum, acontece muito. Nós que somos espíritas e temos o conhecimento da reencarnação, entendemos perfeitamente o porquê. Ah, é porque você não é patriota? Não, é porque nós vivemos mais vezes nos mundos, nos países da Europa do que no Brasil. Se nós estamos aqui no Brasil, reencarnando aqui no Brasil, no máximo desde 1500. Vivemos milênios fora do Brasil. Então, é natural que à medida que nós vamos estudando a doutrina espírita, por exemplo, vai se despertando em nós a admiração, até o amor por um outro país diferente. Por quê? Porque ali nós, ou mais de um, porque nesses países nós vivemos algumas existências. E quando nós estudamos, por exemplo, quando nós já temos um certo conhecimento de algumas existências que nos foram reveladas, nós vemos a coerência do ensino espírita, porque nós já constatamos que algumas foram no mesmo país, uma sequência. Está de acordo com o que está dito aqui no Evangelho segundo o Espiritismo. O espírito não fica pulando de país em país de forma aleatória. Não, ele primeiro que ele é atraído pelo grupo ao qual se ele afeiçoa. E depende do grupo ao qual se ele afeiçoa para poder reencarnar, para recebê-lo. Então é por isso que geralmente reencarna-se no mesmo meio, no mesmo grupo. Tem aí uma lógica, tem aí uma lei por trás disso aí, tá certo? Querendo falar, Luiz? Lembrar também que são os países, como conhecemos hoje, são muito novos. Não, sim, são novos, mas nós vivemos quanto tempo em Roma? Não, pois é, Não em é? várias regiões, Então, por sim, exemplo, o que foi Roma no passado, hoje está centralizado na Itália. sim, é na Itália. O Império Romano está tudo lá. Então, é natural que muitos espíritos sintam uma admiração pela Itália, por exemplo, por causa do passado romano. Uhum. Ou pela Grécia, você teve ali muitas existências ali na Península Balcânica, então vai ter uma admiração pela Grécia, por exemplo, Oriente Ou Médio, no país nórdico. ou nos países O nórdicos. Egito, berço da civilização. Tem um elemento aqui do nosso grupo aqui que o passarinho me contou que foi viking. Não vou contar quem foi, não. Entendeu? Tá certo. Não é, Hernani?
Uai, eu sou apaixonado com isso. Então, cara. aqui, quando Já você for, cortei muita cabeça. Já cortei muita cabeça vivendo no quando, Brasil para aprender a ter. quando eu for fazer regressão de memória, me dá um endereço que o senhor ocupou para eu não ir lá nem na regressão. Entendeu? Os vikings eram perigosos, né? Os romanos eram não, né? Não, romano era tutto buona gente. Tutti buona gente. Romano. Aí eu não sei quem que manipulava melhor a espada aí, não, hein? É um negócio difícil de saber, viu? Mas é isso, amigo. Então, pergunta B. Podemos voltar a estes depois de termos vivido em outros mundos? Sem dúvida. É possível que já tenhais vivido algures e na Terra. Algures é em algum outro lugar, tá, moçada? São as palavras bonitas aí do. Tem algures, tem alhures, tem nenhures também. Nenhures é em nenhum lugar. Olha que coisa bacana que se aprende aqui no. Estudando Espiritismo. Vamos lá. Alguém quer comentar aqui sobre esse ponto aqui, ó? Da B, da A. Vamos lá. 174. Tornar a viver na Terra constitui uma necessidade? Não. Mas se não progredistes, podereis ir para outro mundo que não valha mais do que a Terra e que talvez até seja pior do que ela. É o fenômeno da transmigração. Allan Kardec estuda a transmigração, capítulo 11 do livro A Gênese. E a ideia está lançada aqui embrionariamente, de forma muito sutil, na questão 51 do Livro dos Espíritos, quando ele fala de Adão, e na Gênesis, no capítulo 11, ele vai falar, e fala lá, trata da raça adâmica. Então, nós poderemos, se não progredirmos o suficiente para permanecermos na Terra na regeneração, nós iremos passar para um mundo que talvez não valha mais do que a Terra. Em termos de progresso. 175. Haverá alguma vantagem em voltar-se a habitar a Terra? Nenhuma vantagem particular, a menos que seja em missão. Caso em que se progride aí, como em qualquer outro planeta. Voltar para a Terra significa que nós estamos precisando de experiências meio duras ainda. Diga. Eu falo assim, o progresso que nós precisamos passar, se acontecer de ir para um outro planeta, a gente vai passar pelo progresso do mesmo jeito, né? Quer dizer, não é exclusividade da Terra. Sim. Sim. Kardec, na questão 172, 872, dissertação que ele faz a questão, que é uma dissertação de Kardec, numerada como questão 872. Aqui ele vai dizer no final. Falando da Terra, todos os espíritos mais ou menos bons, é o último parágrafo, quando encarnados, constituem a espécie humana. E como o nosso mundo é um dos menos adiantados, nele se conta maior número de espíritos maus do que bons. Maior número de espíritos maus do que bons. Me parece que a proporção continua essa. Tal a razão porque aí vemos tanta perversidade. Façamos, pois, todos os esforços para este planeta não voltarmos após a presente estada e para merecermos ir repousar em um mundo melhor, em um desses mundos privilegiados, onde não nos lembraremos de nossa passagem por aqui,
senão como de um exílio temporário. Privilegiado porque já avançou no progresso. Nesse sentido, não é que foi criado especialmente para abrigar um grupo de espíritos privilegiados que não passaram pela evolução como nós. Não, não é isso, não. Certo? Nesse sentido, nós temos notícia, por exemplo, de Júpiter, na própria Revista Espírita, que se enquadra nessa questão desse categoria de um mundo privilegiado, porque Júpiter é um mundo que não tem condições de abrigar a vida biológica, por causa das condições naturais, das condições normais de temperatura e pressão que caracterizam Júpiter, que são absurdas em relação a nós aqui. Não se sabe como é o núcleo do planeta. O núcleo do planeta está envolvido por uma camada atmosférica muito densa, nuvem de hidrogênio e hélio e outros gases, enxofre, que é uma massa considerável, que exerce uma pressão sobre o núcleo muito maior do que a pressão dos oceanos sobre o núcleo da Terra. Vocês já viram, já devem ter visto filmes, documentários marinhos, em que as nossas embarcações não conseguem chegar a uma certa profundidade por causa da pressão. Nós mesmos, humanos, só conseguimos mergulhar nas condições atuais, normais, uns 25, 40 metros, porque aí os ouvidos já começam a doer, começamos a sentir a pressão, certo? Então, aquilo é a pressão da massa da água, peso da massa da água sobre o nosso corpo. Então, em Júpiter, que é um planeta 1.300 vezes maior do que a Terra. Se Júpiter fosse um balão para encher de terras, seriam 1.300 terras. Para vocês terem uma ideia do colosso que estão tratando. Então, a pressão no núcleo é tão absurda que eu vou dar um exemplo, por exemplo, redundância. Vou dar um exemplo de Saturno, por exemplo. Saturno, dizem os astrofísicos, que em Saturno chove diamante no núcleo, porque o carbono que está presente na atmosfera, ele vai caindo para o núcleo do planeta e quando chega lá é carbono, é diamante, por causa da pressão. O diamante é formado aqui na Terra, lá no interior da Terra, pressão absurda. Então, para se retirar o diamante que se tirava aqui na Terra, na superfície, é o diamante que foi formado lá nas profundezas e que durante o período de revolução do globo, movimento das placas tectônicas, vulcanismo, foi expelido para a superfície. Então ele se acomodou aqui na superfície. Hoje, extrai esse diamante das profundezas, tem que ir cada vez mais profundamente, que é onde ele é formado. O carbono se forma diamante da profundeza. Diga lá, Elana. Quando eu trabalhava com joia, né, com as pedras, eu me lembro que a gente tinha uma variedade de qualidade de diamante, e aí alguns tinham uns pontinhos pretos, que é exatamente o carbono. E isso faz com que o diamante perca assim, o valor em relação às mais puras, que não tem nenhum resíduo, né? Você vê que então, aí o processo de transformação do carbono em diamante não foi completo. Ficou alguma coisa para trás. Exatamente. Então ficou lá ainda
Vamos colocar assim, só para a gente entender. Grafite. Isso É mesmo. É o o preto grafite? mesmo. É grafite É, mesmo? isso mesmo. Então, o Em grafite, laboratório, a gente não consegue fazer isso, não. sim, consegue se fazer diamante artificial, mas não tem o mesmo valor do diamante natural. Não, a Sim. pedra que é mais que eles falam que é o artificial é a zircônia. Ah, zircônia. A zircônia, é. Ela é artificial? Na verdade, é uma pedra que é a pedra que mais se aproxima do diamante, assim, a olho nu, sabe? Que tem aquelas facetas do diamante, mas assim, tá longe de ser um diamante, mas é uma pedra bonita Mas também. não se produz diamante aqui na Terra Não, industrialmente, ainda não. não. Ah, eu achava que produzia. Porque eu já vi a expressão diamante artificial, então eu deduzi que era Diamante é o nome da lapidação. da lapidação. Né? Não, peraí. Brilhante é o nome da Ah, lapidação. brilhante. Diamante é a pedra, é A isso pedra. mesmo. É. Muito bem. Tá vendo? Aqui nós aprendemos até geologia, amigos, aqui no... Kardec fala de geologia lá na Gênese. Mas então, É bem interessante. esses mundos gasosos, como Júpiter, Saturno, Netuno, Urano, não abrigam vida biológica. Então vamos colocar, nós aprendendo na revista Espírita que Júpiter é um mundo privilegiado. Nós temos notícia em outras obras mediúnicas da Lavra de Francisco Canto Xavier, Cartas de uma Morta, do Espírito de João Maria João de Deus, que visitou Saturno, relata como é lá, é outro mundo também privilegiado. Acreditamos que Netuno e Urano também, que abrigam espíritos superiores. As moradas lá não são moradas físicas como a nossa morada, mas são moradas físicas naquela esfera. Por quê? Porque nós vamos encontrar no relato da Revista Espírita, no relato que trata de um espírito que viveu na Terra por volta de 1500, na França, ali na região onde é a França, chamado Bertrand Palissy. Bertrand Palissy. Ele viveu na Terra e Kardec teve notícia que ele estava habitando Júpiter. Ele evocou esse espírito que estava encarnado em Júpiter, habitando Júpiter, e ele se manifestou na Terra. O que comprova que o espírito, ao passar de um mundo para o outro, o perispírito se adapta com a rapidez do relâmpago. Então aí ele falou de como é lá o planeta. E o médium Vitorien Sardou, que era um médium desenhista, desenhou a casa de Mozart em Júpiter. Ora, Júpiter, que é um mundo, não é material como o nosso, é um mundo superior. Não tem vida biológica. É um mundo em que os espíritos são desmaterializados, não tem corpo físico. Vivem numa esfera espiritual. Se lá os espíritos têm casa, como Júpiter, como Mozart, por que se tem dificuldade em aceitar que a Terra tem colônias espirituais? Algo que eu não entendo. Algo que eu não entendo. Então, o que é nosso lar? Nosso lar representa, por exemplo, um mundo de regeneração, uma colônia de regeneração, e, vamos colocar assim, o que nos aguarda nos mundos superiores, onde não há vida biológica. É isso. Então, tem esse relato, vocês podem procurar, eu não vou saber citar agora aqui qual que é a revista Espírita, mas se você abrir o PDF e escrever Mozart e for clicando, você vai chegar na reportagem, não, vai chegar no texto. Alguém mais quer comentar alguma coisa sobre isso, sobre essas questões aí dos mundos?
Nós temos notícia também, por exemplo, no livro Na Sombra e na Luz, da médium Zilda Gama, de autoria do espírito Vitor Hugo, e trata da vida em um mundo mais avançado, um mundo superior. De um casal de irmãos que viveu na Terra, passou por uma expiação muito dura, final de depuração, e depois foi viver num mundo avançado. Luiz está com a memória mais fresca, Luiz, sobre essa obra que você leu recentemente. Não, eu ia falar na Revista Espírita, tem uma outra citação sobre Júpiter também, Pode falar. em que ele descreve a vida em Júpiter, a vida social. Ele mostra a hierarquia que existe também em Júpiter. Existe a diferença social que tem aqui na Terra. A única diferença é que lá o mais, vamos dizer assim, o mais pobre vive excelentemente bem. Sim. Tem nenhuma dificuldade, mas existe uma hierarquia, e ele cita também sobre os animais. Porque Os animais já no... têm um padrão de desenvolvimento intelectual, de inteligência, quer dizer, né? Maior e melhor do que os que estão aqui na Terra. Como se fosse uma gradação já de, sei lá, para a evolução deles. Então, tudo isso aí já explica, porque perfeitamente compreensível e plausível, o fato de nós encontrarmos animais em nosso lar em outras colônias. Se nos mundos superiores os princípios inteligentes podem lá habitar, conviver com a humanidade espiritualizada, que não tem nem corpo físico, por que não poder? Os animais não podem estagiar durante um certo tempo nas colônias espirituais? Ele só precisa de um espírito que o sustente. Sim. Né? Senão, ele não dá conta. Sim. Aí eu acredito que seja um estágio curto também. Sim. Por muito tempo. E a diferença social lá não é social como nós entendemos aqui na Terra, é a intelecto moral. Sim. Que aí o mais avançado intelectual e moralmente tem mais acesso a certas coisas que os outros não têm. Uhum. Nesse sentido. Que eu imagino que seja. Porque esses espíritos não têm mais necessidade de dinheiro, recurso monetário. Não existe mais aquela concorrência pelo ter, e sim a concorrência pelo ser. Uhum. Mas nós ainda vamos aprender muito sobre isso, porque nós estamos começando a estudar essas questões que ainda causam estranheza para muita gente. Mas alguém quer comentar alguma coisa? Quer falar mais aí, Luiz? Não, é só uma... Aí é mais um... Só que... Eu não sei se fantasiando, não sei. Mas eu imagino assim... Você falou das questões materiais, né? De dinheiro, essa coisa toda. Não vai precisar, porque eu imagino, eu entendo que você vai progredindo moralmente, vai alcançando outros mundos, as construções, elas partem de você mesmo, da sua capacidade intelectual e moral. Então, quanto mais você... Qual que seria a categoria maior disso que eu estou falando? É Deus, cujo intelecto consegue manter uma obra infinito, não é eterno. Os restantes, não, nós... Não, e isso vai variando, né? Isso vai variando. Sim. Nosso lar tem lá Sim. uma produção. Mas se você pegar a região do umbral, a produção é diferente. Sim. Os mundos são diferentes, a qualidade é outra. Sim. Né? Porque o espírito não dá conta de fazer coisa melhor que aquilo ali. Não dá, não. Ele é o melhor dele, né? Exatamente. É o melhor dele, né? Exatamente. E as colônias espirituais nós temos aprendido, o Paulo Neto tem um livro muito interessante sobre falar das colônias espirituais,
vocês podem baixar de graça na página dele, paulusneto.com, paulosneto, emendado.com. Vocês vão ter acesso lá aos livros dele, a maioria são e-books, pode se baixar gratuitamente, então tem várias pesquisas que ele fez. Então, o que se sabe é que, por exemplo, as colônias como o nosso lar, a estrutura é feita por espíritos superiores. Então, nós não temos condição de fazer nenhuma alteração naquilo. Uhum. Mas, nos mundos como esse citado Júpiter, das construções de Júpiter, eu entendo que os espíritos que já habitam lá, como o Luiz muito bem trouxe aí, eles têm a capacidade de fazer a sua moradia, de acordo com o seu grau de evolução e com o que é permitido. E aqueles que é mais avançado, ele pode fazer algo melhor. Mas não existe uma concorrência pelo ter. Não existe uma concorrência pelo ter. Existe uma concorrência saudável pelo progresso cada vez mais acentuado. Aí eu quero progredir tanto para eu poder chegar naquele nível ali, daquele meu irmão ali, de elaboração com o pensamento. Certo? Uhum. Temos muito que aprender nessa área ainda. Nós estamos aqui exercendo o direito do raciocínio. Certo? Direito do raciocínio, direito. Uai, quem que é esse rapaz aí? Pareceu aí um alienígena aí, ó. A Bia está aprendendo também espiritismo. Já está sendo potencializado. Está sendo potencializada aí, ó. Com certeza. Então, a questão não se seria mais feliz permanecendo na condição de espírito? Não, não. Estacionar-se-ia e o que se quer é caminhar para Deus. No nosso estágio de evolução, é preciso ainda do contato com a matéria densa. Vai chegar um momento que nós vamos deixar dessa necessidade. Mas ainda está um pouco longe. Não quero desanimar ninguém, não, mas está um pouco longe, viu? 176. Depois de haverem encarnado em outros mundos, podem os espíritos encarnar neste, sem que jamais aí tenham estado? Sim. Do mesmo modo que vós em outros. Todos os mundos são solidários. O que não se faz num, faz-se no outro. Então, pode-se. Certo? Então, e aí tem esse espírito maiúsculo, né? Você pressupõe que já são os espíritos formados, né? Formados. Então, eles podem perfeitamente passar por aqui, ou com uma missão, sei lá, né? Sim. É o que acontece muito aqui na Terra. Espíritos avançados ocasionalmente reencarnam e trazem avanços consideráveis aí em alguma área, e várias áreas depois retornam para o seu mundo de onde ele partiu voluntariamente para exercer uma missão aqui na Terra. Voluntariamente. Estudando, por exemplo, o livro Obreiros da Vida Eterna, nós temos lá a informação daquele espírito, o Asclépios, que chegou num estágio tal de evolução que ele só reencarnaria se quisesse, com intervalo de, no mínimo, 400 anos, se não me engano, ou 800 anos. Agora me foge aqui a quantidade de tempo. Mas só se quiser. O espírito chega nesse ponto de querer ou não. Não, eu não quero encarnar lá. Está no direito dele. Por merecimento. Certo? Assim, homens há que estão na Terra pela primeira vez? Muitos e em graus diversos de adiantamento. Temos os primitivos, temos os
não primitivos do nível que eu te falei aqui, daquelas faixas anteriores ao Homo sapiens, que já são mais estão ainda desenvolvendo determinadas questões, pensamento contínuo, por exemplo. Por quê? Porque aqui já existe um certo avanço intelectual. Mas nós podemos ter espíritos aí que estão na faixa dos 30 mil anos, 25 mil anos de evolução? Podemos. Santo Agostinho fala para nós, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 3, item 14, dos selvagens e dos semi-civilizados. Então, nós estamos falando aí de espíritos aí que vamos colocar aí, está na faixa aí dos de 10 mil anos para trás em evolução comparados conosco, 10 mil anos atrás, 5 mil anos atrás, ainda não tem a razão iluminada, não tem as noções da lei de Deus que nós já temos, e vem para cá para servir de quê? Instrumento da justiça, junto de espíritos que têm o conhecimento da lei e não querem amar o próximo. Então, eles são aqueles que vão funcionar como instrumento da justiça. Isso é tratado no livro Voltei, do irmão Jacó, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Certo? Que nós não queremos combater o egoísmo, o orgulho, continuamos naquela tônica da exploração do fraco pelo forte, então é necessário que venham espíritos mais atrasados, que são aqueles brutos por natureza, e vão nos ajudar a resgatar e reajustar. Vão promover aqui na Terra o escândalo necessário. Mas nós temos que separar o que promove o escândalo na faixa natural da evolução e o que promove o escândalo sendo já espírito intelectualmente mais avançado. Tem uma diferença. Não vamos entrar nesse ponto aqui, não. Para não complicar mais demais aqui o estudo, sofisticar demais aqui o estudo. Isso está voltado mais para o assunto da semana passada até. Discutiu o Evangelho. Exatamente. Ocasionalmente esses temas emergem novamente. Podemos repetir, fazer uma reciclagem até para nós fixarmos o entendimento. Logicamente, que muitos detalhes nós ainda guardamos dos espíritos sobre esses movimentos que nós aqui... Quando eu falo 10 mil, 5 mil anos, aqui é uma ideia, amigos. É um raciocínio com base na lógica do bom senso. Podemos estar equivocados? Podemos estar equivocados. Mas nós sabemos que entre nós tem espíritos selvagens, muitos em diversos graus de adiantamento. Sabemos que temos espíritos selvagens. Não estou falando do silvícola, não, tá? Estou falando de espíritos em condição selvagem, primitiva, que estão reencarnados nos países civilizados. São aqueles mais violentos, de um modo geral falando. Vê-se claramente que são espíritos que saíram de um mundo primitivo e vieram estagiar aqui na Terra. Ao mesmo tempo que servem de instrumento corrosivo do orgulho, da vaidade de muitos de nós, eles estão tendo as noções das ciências, das filosofias, da religião, das leis, e quando retornarem para o seu mundo, levarão ali no arcabouço subconsciente muita coisa para ser desenvolvida lá, no tempo, ao longo das existências, que está
Está dito aqui, ó. Todos os mundos são solidários. Então, mesmo o mundo com espíritos recalcitrantes, espíritos cristalizados no ódio, no egoísmo, ele proporciona o intercâmbio com os espíritos primitivos, que são os espíritos que estão na mesma faixa de sentimento desses elementos, mas de forma natural, instintiva natural, na faixa da violência, da brutalidade, porque é o que eles faziam no seu mundo natural, de acordo com o seu grau de evolução. Talvez isso seja muito difícil para as pessoas entenderem, mas nós estamos trabalhando aqui raciocinando com informações eminentemente espíritas. Então, repito, Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 3, item 14, em que encontramos a informação de que aqui na Terra tem 3 categorias de espíritos: selvagens, semi-civilizados e os mais adiantados. São 3 faixas. E se intercambiam, e se atritam pelo contato social. Um vai ensinando ao outro, um proporciona um resgate para o outro, e assim o progresso vai sendo realizado. Então, é a enxertia do pior no melhor, que são os primitivos que vêm para um mundo mais avançado que o deles e vão levar muita aprendizagem. Ao mesmo tempo, eles nos ajudam a corrigir os defeitos, amigos, mais depressa. Saímos da ociosidade, do marasmo, da má vontade, certo? Está de acordo aí ou ficou difícil? Ou está complicado? Acho que não. Nós temos falado muito disso, estudado esse assunto. Estudamos isso exaustivamente nos trabalhos do Apocalipse. Vamos voltar a isso no nosso estudo de Gênesis e aqui também é pertinente. Alguém quer falar? Muito bem. B. Pode-se reconhecer, por um indício qualquer, que um espírito está na Terra pela primeira vez? Nenhuma utilidade teria isso. É uma coisa inútil. Como é, por exemplo, saber se o pensamento é nosso ou é do espírito? Para quê? Nós temos que saber se o pensamento é bom ou se ele é mau. Tem que saber identificar isso. O pensamento mau nós vamos repelir pela vigilância, pelo conhecimento que já temos. O pensamento bom nós vamos acolher. Agora, para a gente ter uma perfeita identificação entre o bem e o mal, vamos estudar as questões 629, 630 e 631 do Livro dos Espíritos. Os Espíritos deixam para nós lá nitidamente como identificar e diferenciar o bem e o mal. Tá claro? Para nós não, como se diz na gíria, comermos gato por lebre, que literalmente é comer, ingerir um pensamento complexo e chega para nós. Porque ele se casa com um anseio, com um desejo, com uma emoção. Aí começa a complicação. 177. Para chegar à perfeição e à suprema felicidade, destino final de todos os homens, tem o espírito que passar pela fieira de todos os mundos existentes no universo? Já vou responder que não, porque seria impossível, porque há infinitos mundos. Mas vamos lá. Não. Porquanto muitos são os mundos correspondentes a cada grau da respectiva escala. E o espírito, saindo de um deles, nenhuma coisa nova aprenderia dos outros do mesmo grau. O que ele iria
vê nos outros mundos do mesmo grau. Maneira diferente de fazer as mesmas coisas que se faz aqui na Terra. Mas o mecanismo, a dinâmica, a lei é a mesma. Como se explica, então, a pluralidade de suas existências em um mesmo globo? De cada vez poderá ocupar posição diferente das anteriores, e nessas diversas posições se lhe deparam outras tantas ocasiões de adquirir experiência. Numa existência ele vai ser senhor, na outra ele vai ser escravo, numa ele vai ser homem, noutra vai ser mulher, e vai por aí, aprendendo tudo o que é possível em diferentes faixas. E aí, de tempos em tempos, há um intercâmbio de países. Por que eu estou dizendo isso? Emmanuel, no livro Roteiro, nos ajuda a entender o assunto, que é até uma questão de lógica. Porque ele vai dizer lá que nós aprendemos a técnica na Alemanha, a educação na Inglaterra, a disciplina na China, e vai por aí. E vai por aí. Então, vivemos algumas existências ali, né? Determinado grupo, determinado país, depois o grupo pode migrar para um outro planeta para aprender outras coisas, e assim vai. Vão ocupando diversas posições em outros países. Tá claro? Para finalizar, ou talvez não, porque são 3 perguntas em uma. 178. Podem os espíritos encarnar em um mundo relativamente inferior a outro onde já viveram? Sim, quando em missão, com o objetivo de auxiliar o progresso, caso que aceitem alegres as tribulações de tal existência, por lhes proporcionar meio de se adiantar. Kardec não ficou satisfeito, ele perguntou: mas não pode dar-se também por expiação? Não pode Deus degradar para mundos inferiores espíritos rebeldes? Os espíritos podem conservar-se estacionários, mas não retrogradam. Em caso de estacionamento, a punição deles consiste em não avançarem, em recomeçarem no meio conveniente à sua natureza as existências mal empregadas. Então, os espíritos aqui, percebam que eles, quando da edição do Livro dos Espíritos, eles não abriram o assunto, deixaram na entrelinha. Recomeçarem em meio conveniente à sua natureza. Deixaram na entrelinha. Mas Kardec, na Gênesis, já fala da transmigração para mundos inferiores, no capítulo 11. E no Evangelho segundo o Espiritismo. Quando se estuda, quando é estudado lá, no capítulo 3, da pluralidade dos mundos habitados, muitas moradas, quando estudamos lá sobre os mundos de expiação e prova, o que Kardec diz lá, o Santo Agostinho? Que os espíritos em expiação são exóticos na Terra, já vieram de outros mundos mais adiantados. Ou seja, vieram em degredo. Está claro? Então, por algum motivo, aqui nesse momento, a questão não foi aberta, talvez porque não era o momento ainda, ou porque já bastava o que está nas entrelinhas aqui, certo? Se o espírito é muito violento, muito selvagem, muito embrutecido, já em meio à nossa civilização, à nossa sociedade, que já tem muitos avanços no campo do direito, da filosofia, da ciência, dos direitos humanos, então ele vai recomeçar no meio conveniente à sua natureza, que é o mundo primitivo. De acordo? Quais os que têm de recomeçar a mesma existência? Os que faliram em suas missões ou
suas provas. Muito bem, nosso tempo aqui está esgotado. Semana que vem nós podemos, na próxima semana que formos estudar o Livro dos Espíritos daqui a 15 dias, se vocês quiserem, podemos retomar dessa questão 178 para algum aprofundamento, correto? De acordo? Muito bem. Comentários finais, alguém quer fazer? Ô, Júlio, os espíritos que vêm em missão, né, eles estão em missão, eles estão numa condição espiritual mais evoluídos, né, do que quando eram encarnados na Terra. Sim. Eles correm algum risco em relação a alguma fraqueza, alguma situação em que eles possam, assim, falhar? Corre, mas eu não acredito numa falha, num erro grave, não. Eu acredito que em alguma questão emocional, sabe? Sim. Pode ter um envolvimento. Por quê? Porque são espíritos superiores, mas não são ainda espíritos puros. Da categoria dos messias, que são infalíveis, conforme aprendemos na Revista Espírita. Certo? Certo. Então é isso. Vamos em frente. Mais algum comentário? Ela falou, e tem um exemplo no livro Renúncia, né? Da Alcione. Eu não queria citar porque o livro Renúncia, porque cita uma estrela que não tem planetas, que é Sirius. Sim, mas... Então aí tem um problema também. Mas serve de exemplo. Eu falo porque ela vem com essa recomendação, né? Do mentor dela. Sim. Esse alerta, que ela poderia não dar conta dos envolvimentos emocionais. E ela poderia ficar aqui algum tempo para reajustar alguma coisa nessa área, certo? Vamos lembrar de Maria. Mas é muito difícil. Maria, todo mundo tem como certo que é um espírito superior, certo? Da categoria dos mais elevados, concordam? Sim. Kardec disse que ela não compreendeu a missão de Jesus. Está no Evangelho segundo o Espiritismo. Como mãe, né? Não compreendeu, porque enquanto o espírito não é um espírito da categoria de Jesus, ele ainda é influenciável pela matéria. Por exemplo, sendo Maria um espírito superior, por que ela não se lembrava de suas vidas anteriores, certo? Percebem? Sim, mas aparentemente ela não fez nada indevidamente. Não, mas você vê que ela não compreendeu a missão de Jesus. Mandou os irmãos procurarem Jesus lá porque ela achava que ele tinha enlouquecido. Sim. Então ela não compreendeu bem aquele espírito ali, ela não entendeu bem. Mas obviamente que isso não é um erro, certo? Eu estou dando um exemplo aqui. Não é um erro. Não é uma falha grave. Evidentemente, não é uma falha. Não é uma falha. Nem é falha. Muito bem, amigos. Então vamos. Quem vai fazer a prece hoje? Sou eu. Então vamos lá. Na oportunidade do estudo desta noite, vamos agradecer ao Mestre Jesus pela bondade para conosco, que esses ensinos são muito valiosos para o nosso crescimento espiritual. Agradecemos, Senhor, pelas suas bênçãos concedidas. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, aqui na terra como nos céus. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, Senhor, à medida que formos aprendendo a perdoar aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação e livra-nos, Senhor, de todos os males, hoje, agora e sempre, Senhor. Que assim seja, ó Pai. Assim seja.